No interior do Piauí, nas proximidades da cidade de São Raimundo Nonato, existe uma lenda antiga que há gerações assombra os habitantes daquela região. A história fala de um homem chamado José Bento, mais conhecido como Zé do Bode. Ele era um fazendeiro simples e trabalhador, que vivia na periferia da cidade, cuidando de suas cabras e bodes. Mas Zé não era como os outros. As pessoas sussurravam por entre as casas, na feira da cidade e nas rodas de conversa noturna, que ele guardava um segredo sombrio. Zé Bento podia se transformar em bode. José Bento era um homem reservado. Apesar de ser conhecido por sua habilidade em criar cabras e bodes, ninguém sabia muito sobre sua vida pessoal. Ele morava sozinho em uma casinha modesta, distante da vila principal, cercada por vastos campos de vegetação seca e rochas. Todos os dias, ao entardecer, Zé levava seus animais para pastar nas áreas mais distantes do sertão. Sempre retornava à noite, e muitas vezes seus vizinhos juravam que ouviam ruídos estranhos vindos da fazenda. Certa noite, um vaqueiro chamado Antônio, que trabalhava nas terras de um fazendeiro vizinho, estava retornando para casa depois de um dia longo de trabalho. Ao passar pela estrada de terra que cortava as terras de Zé, ele ouviu um som esquisito. Era um balido profundo, não como o de qualquer cabra ou bode que já ouvira antes. Algo na profundidade daquele som fazia os pelos de seu corpo se arrepiarem. Antônio, curioso e um tanto assustado, olhou para os lados e, em meio à penumbra do crepúsculo, avistou uma figura estranha. Era um homem alto, com traços familiares, mas suas pernas não eram humanas. Onde deveriam estar seus pés havia cascos, como os de um bode, e sua cabeça... A cabeça era a de um animal, com chifres curvados e uma barba espessa. Os olhos, vermelhos como brasa, brilhavam no escuro. O homem bode encarou Antônio por alguns segundos antes de desaparecer no matagal. Antônio, tomado pelo medo, correu de volta para casa e contou o que viu a todos no vilarejo. A notícia se espalhou rapidamente e logo as histórias sobre Zé do Bode começaram a se multiplicar. Algumas pessoas diziam que Zé havia feito um pacto com o diabo e que à noite ele se transformava em um bode para vagar livremente pelo sertão em busca de vítimas para seus rituais. O boato de que Zé Bento podia se transformar em um bode crescia cada vez mais, mas ele nunca comentava nada sobre o assunto. Sempre calado, Zé continuava sua vida normal, cuidando de seus animais e evitando interações com os moradores. Porém, alguns começaram a notar comportamentos estranhos. As transformações, segundo os relatos, aconteciam nas noites de lua cheia. Alguns diziam que viam Zé andando pelas terras com um comportamento animalesco, quase como se estivesse possuído. Um senhor chamado Seu Mariano, antigo morador da cidade, jurava que uma vez, ao passar perto da casa de Zé durante a noite, viu o fazendeiro curvado, com as mãos tocando o chão e lentamente se transformando. Os braços de Zé começaram a encolher, enquanto seus pés se alongavam e se tornavam cascos. Suas costas se arqueavam e sua cabeça assumia a forma de um bode com chifres afiados e olhos flamejantes. Aqueles que o viam transformado diziam que ele corria pelo campo a uma velocidade sobrenatural, balindo com uma voz demoníaca que ecoava pelo sertão. Muitos acreditavam que Zé havia feito algum tipo de magia negra para ganhar essa habilidade, enquanto outros achavam que ele estava pagando por algum pecado cometido no passado. Conforme a lenda se espalhava, começaram a surgir relatos de que Zé do Bode atacava as pessoas durante suas transformações. Jovens que se aventuravam pelas trilhas à noite, ou caçadores que passavam perto de suas terras, começaram a desaparecer misteriosamente. Alguns corpos foram encontrados dias depois, mutilados de maneira bizarra, com marcas profundas que pareciam ter sido feitas por chifres e cascos. Outros nunca foram encontrados. A população, amedrontada, parou de sair à noite e começou a evitar a fazenda de Zé.
Os poucos que se arriscavam a passar perto de suas terras diziam ouvir gritos e sons inexplicáveis, como de uma criatura gigante correndo pelos campos. Os mais velhos contavam que aquilo não era obra de Deus, mas sim de forças malignas, que habitavam Zé Bento desde sua juventude. Os moradores do vilarejo finalmente decidiram que era hora de agir. A lenda do homem-bode havia chegado a um ponto insustentável, e o medo tomava conta de todos. Uma pequena comitiva de homens corajosos, liderada por seu Jerônimo, o padre local, decidiu confrontar Zé e descobrir a verdade. Na noite de lua cheia, a comitiva se armou com facões, espingardas e crucifixos. Eles caminharam até a fazenda de Zé, prontos para enfrentá-lo. Quando chegaram, a casa estava completamente silenciosa. Não havia nenhum som de cabras ou bodes. Apenas o vento seco soprava pelo sertão. Eles chamaram por Zé, mas ninguém respondeu. De repente, um som terrível rompeu o silêncio. Era o balido profundo e assustador que muitos já haviam ouvido antes. O grupo ficou em alerta, e então viram surgir das sombras a figura de Zé Bento. Mas desta vez, ele não estava completamente humano. Seus olhos brilhavam vermelhos e seus chifres se destacavam à luz da lua. Zé avançou em direção ao grupo com uma fúria incontrolável, emitindo um som bestial que congelou o sangue dos homens. Houve pânico, e os homens dispararam suas espingardas, mas as balas pareciam não afetá-lo. O padre Jerônimo, em desespero, começou a rezar em voz alta, levantando seu crucifixo em direção à criatura. Foi então que algo inesperado aconteceu. Zé parou de avançar, como se estivesse paralisado pela oração. Ele soltou um grito agudo, misto de dor e fúria, e começou a se contorcer. Suas pernas e braços começaram a se transformar novamente, mas desta vez, ele não conseguia manter sua forma de bode. Seu corpo oscilava entre homem e animal, até que finalmente ele desabou no chão, imóvel. Quando o grupo se aproximou com cautela, tudo o que restava era o corpo de Zé Bento, agora completamente humano, mas inerte. Seu rosto estava pálido e seus olhos, antes flamejantes, estavam vazios. O padre benzeu o corpo e declarou que a maldição havia sido quebrada. Depois daquela noite, a fazenda de Zé Bento foi abandonada e a lenda do homem-bode continuou a ser contada por gerações. Alguns diziam que ele ainda vagava pelo sertão como espírito, em busca de vingança contra aqueles que o mataram. Outros acreditavam que ele havia finalmente encontrado a paz. Até hoje, os mais velhos em São Raimundo Nonato aconselham os jovens a não vagarem pelas trilhas durante a lua cheia. Eles dizem que, se você ouvir o balido de um bode vindo do meio da noite, é melhor correr, pois pode ser Zé do Bode em busca de sua próxima vítima.